Eu sou o pastor Djalma Martins, do nosso canal Momento com a Palavra. Aqui nós temos procurado ministrar ao seu coração mensagens que sejam especificamente bíblicas, onde extraímos diretamente da Palavra de Deus, mensagens que possam edificar a sua vida, que venham te fortalecer, te direcionar, te preparar para várias situações que você tem vivido ou ainda viverá. É um canal que nós temos utilizado para edificar vidas e você é o nosso convidado especial, nosso parceiro, nossa parceira. Eu quero agradecer ao Senhor a todos que já estão inscritos no nosso canal. Nossa meta é, se for da vontade do Senhor e para a glória dele, chegarmos a 1000 inscritos. Nós temos essa meta, né? Quem sabe esse ano ainda não conseguimos chegar a 1000 inscritos no nosso canal. E eu gostaria de contar, né, com a sua participação. Se você ainda não é inscrito, que você se inscreva no nosso canal e que você faça parte desse processo de crescimento, de divulgação e de missão, né, por que não dizer? Empregarmos a palavra de Deus em tempos tão difíceis, né? Precisamos ouvir a verdadeira palavra. Então se inscreva, você não vai pagar nada, absolutamente nada. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se, você clica nele, automaticamente você estará inscrito no nosso canal. É muito importante também que você deixe o seu like, você passou pelo vídeo, assistiu o vídeo, deixa o seu like, clica em cima ali, né, da mãozinha assim, um dedinho assim, e o seu like vai estar registrado automaticamente, porque ele leva o YouTube a compartilhar com outras pessoas, a entender que vocês estão gostando do conteúdo, e ele vai compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Peça a sua ajuda porque, como já falei, ultimamente o nosso canal não tem sido muito divulgado pelo YouTube. Eu não sei o que aconteceu, mas caiu muito as nossas visualizações. Então, compartilhe com as pessoas dos seus grupos sociais, WhatsApp, Facebook, o Instagram, né? E as pessoas próximas também, né? Face a face, apresente o canal. Eu tenho certeza que ela vai gostar, porque aqui nós pregamos a palavra de Deus. E se você ama a palavra de Deus, você vai gostar do nosso canal. Hoje eu gostaria de meditar rapidamente com vocês aqui sobre algo maravilhoso, né, dentro da história bíblica, né? Talvez um dos momentos mais maravilhosos do ministério de Jesus Cristo, quando ele ressuscita o filho de uma viúva, né? Ele ressuscita o filho de uma viúva da cidade de Naim. Essa mulher tinha apenas um filho, ele era filho único, esse filho morre. O texto, no capítulo 7 de Lucas, né, versículo 11, diz assim: pouco depois Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão ia com ele. Onde Jesus andava, a multidão estava sempre com ele, à espera de ver o milagre, de receber, né, um milagre, e os discípulos sendo treinados por ele, né, sendo ensinados por ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía um enterro do filho único de uma viúva, como eu já falei há pouco, né? Grande multidão, né, ia com ele, com o cortejo, né, acompanhando o sepultamento e chorando juntamente com a mãe, né, do rapaz que estava morto, e com a família, né, próxima, né, já que ela não tinha marido, aparentemente, né, e tinha apenas um filho. Mas tinha pessoas próximas, né, dela que estavam caminhando com ela, sentindo um pouco dessa dor que ela estava sentindo também, e dando uma força para ela. E o texto continua dizendo assim: ao vê-la, né, Jesus, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Esse momento é muito importante, né, porque ele retrata um dos poucos milagres que Jesus faz, e que a pessoa não tem que clamar, não tem, na verdade, não participa diretamente de quase nada, né, do que acontece aqui, a não ser o de receber o que Jesus estava concedendo, que era o milagre da ressurreição, né, do filho. Jesus é que olha, Jesus é que vai ao encontro dela, Jesus é que vai ao encontro daqueles que estavam precisando. Ele mesmo olha e se compadece, né? E chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se.
E o que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. E esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda a região, aquela região. Chama atenção a expressão aqui, que Jesus restituiu a sua mãe. Jesus o devolveu, né, com vida a sua mãe. Nós temos ouvido muito sobre restituição, né? Existem canções falando sobre isso, expressões prontas, mensagens prontas, falando que Deus vai restituir, né, o que era seu, e isso tudo tem gerado, né, expectativas, né, a várias pessoas que talvez nem tenham nada, nem tivessem nada, mas idealiza a ideia de que Deus vai dar algo a ela, de que ela merece, de que ela tem direito, né? Porque restituir significa você devolver a pessoa o que ela tinha e ela perdeu, né? E ela não tem mais. E isso acabou ficando mal interpretado de acordo com a Bíblia. Sabe por quê? Porque Jesus ele tem poder para restituir, tem o poder de restituir, e ele gosta de fazer isso, ele gosta de restituir. Em vários momentos na Bíblia, por exemplo, ele restituiu vista aos cegos que tinham perdido, né, a visão, a capacidade de andar a pessoas que tinham perdido a capacidade de andar, entes queridos, né, perdidos, como este jovem morto aqui, a sua mãe. Em vários momentos nós encontramos na Bíblia Deus restituindo situações ao povo, né, ao seu povo, a liberdade que havia perdido, né? Ou seja, Deus é um Deus que restitui de fato, né? É um Deus que possui a capacidade, o poder de restituir, mas tem algo que chama a nossa atenção, porque essa restituição ela tem um objetivo, que é glorificar o nome do Senhor. Não é só o bem-estar da pessoa, não é só mudar o nosso bem-estar. Quando Deus restitui algo, quando o Senhor Jesus restitui algo na nossa vida, não é só para nos devolver um bem-estar, a satisfação, para mudar a nossa condição, não é só para isso. A visão geral da Bíblia, quando ela fala de restituição, é erguer Jesus Cristo, é mostrar Jesus Cristo, né? No versículo 16, assim, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. Quando o Senhor restitui, o objetivo é glorificar a Deus, exaltar o Senhor, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. E aí você vai para o versículo 17 e fala que essa notícia se espalhou por toda a cidade. Então o objetivo da restituição, né, é evidenciar a glória de Deus, o poder de Deus. É dizer que existe um Deus que pode, um Deus que faz. Então eu gostaria de compartilhar com você esse pensamento dentro da Bíblia aqui. Talvez você tenha algo, né, que Deus queira restituir na sua vida, que é importante, é algo fundamental para você, e Ele vai restituir se você entender essa palavra, né, entender essa promessa de Deus. Ele vai fazer isso para a glória e exaltação do nome dEle, é claro, né? Mas Ele pode fazer isso. Então Jesus ele tem o poder de restituir coisas fundamentais em nossas vidas. Entenda isso, né? O retrato da história dessa mulher mostra que o quanto esse filho ele era fundamental para a vida dela, o quanto ele era importante, não só sentimentalmente, mas ele era a base do sustento, do cuidado, né? Devemos lembrar que ele era um filho único de uma mulher viúva, não tinha marido, tinha apenas um filho, de onde o seu sustento vinha, de onde a sua honra vinha, de onde o seu companheirismo vinha. Esse filho ele era basicamente a base dessa mulher, né? Então, nós entendemos que o Senhor ele restitui coisas fundamentais em nossas vidas, e não coisas que vão apenas satisfazer, né, áreas ou situações ou caprichos das nossas vidas. Mas Ele tem poder para restituir. Isso que eu quero dizer para você. Que você perdeu algo fundamental para a sua vida, está dentro do projeto de Deus restituí-lo para que você possa se reerguer
e o nome dele seja glorificado, ele vai restituir, porque Jesus possui o poder para restituir. Mas como que ele faz isso? Olha só que coisa impressionante dentro da Bíblia, como que isso acontece. Eu já falei, né, para vocês que é uma situação muito especial, porque Jesus é quem olha, Jesus é quem vai de encontro, a mulher não pediu nada, ninguém pediu nada, e ele vai lá agir poderosamente na vida daquele jovem, vai diretamente ao jovem que estava morto, e fala com o jovem, não fala com a mãe, não fala com as pessoas, né, que estavam à volta, ele fala diretamente ao jovem, chamando ele para levantar, diz assim, jovem, eu ordeno a você, levante-se. Ele vai direto ao morto e fala com o morto. Por quê? Porque não existe uma situação impossível para o Senhor. E, além do mais, nós entendemos que o Senhor ele não age para fazer espetáculos, ele age para cumprir propósitos na vida das pessoas e exaltar o nome dele e evidenciar a glória que é devida a ele. Então, Jesus não faz espetáculos, Jesus não chama câmeras para registrar o que está acontecendo, Jesus não faz propaganda disso, ele evidencia a sua glória e ele restaura situações fundamentais na vida das pessoas. E é importante entender que ele faz essas restituições com este propósito, glorificar o nome do Senhor, espalhar a realidade de que existe um Deus poderoso que pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou esperamos, um Deus das coisas impossíveis, mas um Deus que tem um projeto, que tem um plano para cada um de nós. Então, se ele tem um plano para a sua vida, eu acredito que ele tenha, e exista algo a ser restituído na sua vida, eu acredito que exista, entenda que ele está direcionando o olhar para você. Sabe por quê? Porque Jesus enxerga a dor que nós sentimos. Ele enxerga a nossa dor. Capítulo 7, né, versículo 13, assim, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. O Senhor enxerga as lágrimas que caem e que ninguém enxerga dos seus olhos. O Senhor enxerga a dor que está no seu coração e que ninguém vê, que ninguém sabe. O Senhor enxerga as suas decepções, as suas perdas, que talvez as pessoas que estão à sua volta não valorizam. Mas o Senhor valoriza. Ele valoriza a sua dor, ele enxerga a sua dor, ele está atento ao que nós sentimos, as lágrimas que caem dos nossos olhos. Jesus se importa com as nossas lágrimas, isso é importante dizer. E às vezes lágrimas que nós derramamos no travesseiro à noite, né? Ou durante o banho, e ninguém vê, porque a dor é nossa, porque o sofrimento é nosso e ninguém pode fazer nada por nós em relação a essa situação perdida e que precisa ser restituída e vai ser restituída, porque eu tenho certeza que o Senhor tem um projeto maior para a sua vida, muito mais do que apenas trazer um contentamento, uma satisfação, é trazer a glória dele para a sua vida, é mostrar que existe um Deus na sua vida, é mostrar que Jesus está olhando para você e ele se importa com a sua dor. Então diz que ele olha e ele se compadece dela, né? E ao se compadecer, né, dela, ele praticamente ele se envolve com a história dela. Ele se envolve com a situação que ela está vivendo. O Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chore. Mas ele apenas não mencionou palavras, né, para ela, palavras de ânimo, palavras de saída, palavras de autoafirmação, ou palavras que pudesse amenizar a dor. Ele vai na direção dela, fala, não chores, e pronto. Depois ele caminha diretamente, ao jovem que estava morto, ao corpo que estava ali, e fala para ele se levantar. Isso nos dá uma ideia de que a compaixão de Jesus nem sempre é vista por nós, nem sempre é identificada por nós. Nem sempre nós percebemos que, se estamos conseguindo suportar a dor, é porque ele está assumindo parte dessa dor, porque ele está trazendo para ele parte dessa dor. Isaías 53 fala que ele levou sobre si as nossas dores.
Quando o Senhor fala não chore, Ele está assumindo parte dessa dor. Está trazendo para Ele parte dessa dor. E Ele está dizendo assim, olha, se está suportável é porque eu estou compartilhando com você esse suporte nesse momento. Eu estou trazendo para mim aquilo que você não pode aguentar. Mas Ele também, né, não apenas divide essa dor conosco, mas a palavra do Senhor nos mostra que Ele age, do versículo 14 ao 15, Ele vai em direção, né, Ele vai em direção ao corpo do jovem e Ele profetiza, literalmente, Ele profetiza. Ele tem poder para isso, para profetizar e devolver a vida. Ele tem poder para restituir coisas fundamentais em nossas vidas. Entenda biblicamente. Às vezes você já ouviu várias palavras, já ouviu várias pessoas falando e que ia mudar e não mudou, e que Deus ia restituir e não restituiu, mas quando Jesus fala levanta, quando Jesus fala restitui, acontece de fato. Porque tem um propósito, que é glorificar o nome dele através da sua vida, através dessa situação que você está vivendo, que é mostrar que existe um Deus poderoso, que se importa, que se compadece e que age poderosamente, que existe um Deus todo-poderoso que não conhece limites, quando ele deseja revelar a sua glória e o seu poder. Então eu gostaria que você entendesse nesse momento que talvez algo tenha acontecido com a sua vida, algo tenha tomado conta de uma forma expressiva de um momento da sua vida, assumido condições, lugares e depois isso saiu, você perdeu e ficou um vazio ali, ficou uma sensação de que eu preciso de um milagre, eu preciso de uma restituição, porque isso é fundamental para a minha vida, porque não tem como de fato viver sem isso. E eu tenho certeza que o Senhor ele está atento, Ele está olhando e contemplando a sua dor, Ele está vendo a sua dor, Ele está atento à sua dor. E Ele se compadece, e Ele quer restituir à sua vida aquilo que é fundamental para ela e você não consegue ver, não consegue viver nesse momento. Essa é uma palavra que eu gostaria que você abrisse o coração e deixasse entrar na sua vida. Eu não sei o que é fundamental e você perdeu. Porque às vezes nós perdemos pessoas, por exemplo, e elas carregam com elas uma série de coisas em nós. Às vezes até perdemos porque elas morreram mesmo, ou elas partiram, nos deixaram, né? E levaram coisas com ela. No caso bíblico, Jesus restituiu fisicamente um filho a uma mãe. Talvez não aconteça isso com você, você perdeu alguém, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, um filho, morreu e você diz assim, mas como que Jesus vai restituir ele ou ela a minha vida? Já morreu e faz anos e eu não consigo ainda, sabe, superar isso, ou faz dias ou meses e ele não voltará. Sim, ele não voltará. Mas quando ele ou ela partiu, levou muitas coisas que estavam dentro de você. A alegria, a paz, a coragem, a confiança, a esperança, o prazer pela vida, a vontade de viver. Mas Jesus, ele tem poder para restituir essas coisas fundamentais na sua vida. Ele tem poder para restituir. Ele tem poder para preencher esse vazio, para trazer de volta aquilo que é fundamental para você. E a minha oração, em nome do Senhor Jesus, é que Ele ouça o seu clamor, que Ele
veja as suas lágrimas. Eu tenho certeza que Ele está vendo as suas lágrimas, está dizendo para você, não chore. Eu vou restituir aquilo que é fundamental para a sua vida e você vai voltar a viver. Eu tenho certeza disso. Ele fez isso comigo. E Ele faz isso com todas as pessoas para as quais Ele tem estabelecido esse plano, esse projeto de glorificar o seu nome através dessas vidas, através das nossas vidas. De mostrar que existe um Deus que se importa, que se compadece, que age, que vê as nossas lágrimas, mas que também não conhece situações impossíveis quando Ele quer agir, quando Ele quer restituir. O Senhor Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Ele quer restituir muitas coisas na sua vida. Ouça essa palavra. Abra o seu coração para Jesus. E eu tenho certeza que Ele vai te abençoar. Um grande abraço. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, seja sobre o seu coração, sua vida e a sua casa. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir.